Bem, meu amado, minha amada do Pai, graça e paz, voltamos agora e de forma definitiva para iniciarmos aqui a nossa live com a vossa participação e com o alcance esperado para que se cumpra aqui o propósito de ser edificado e, uma vez sendo edificado, edificar tantos quanto o Senhor permitir. Hoje nós teríamos a participação, como mencionada, já de antemão, antecipadamente anunciada. Essa semana, uma semana com encontros com alguns teólogos, doutores e professores do nosso seminário Ser Forte, mas hoje tivemos uma notícia da perda do nosso pastor de Petrópolis, que também era professor e amigo do pastor Misael, próximo do pastor Misael, e devido à necessidade dele estar confortando a família, nós adiamos aqui a sua participação para que ele tivesse uma tranquilidade maior. No momento como esse, está se solidarizando e está também auxiliando a família. Bom, mas hoje nós estaremos com o nosso bate-papo, continuando a agenda. Amanhã teremos aqui a presença do nosso amado e querido pastor Carlos Coutinho. Na quinta-feira nós teremos o nosso pastor Almir, diretor-geral do Ser Forte de Petrópolis, e nós estaremos tanto falando sobre teologia, atualização teológica, quanto também a doutrina da Trindade com o nosso pastor Carlos Coutinho, um amante da literatura e que tem nos alimentado aí com a fartura de obras inspiradas e farta indicações e citações. E hoje nós vamos aproveitar o momento para estarmos juntos aí nesse bate-papo e, quem sabe, melhorar o nosso diálogo. Estou aguardando aqui a presença do nosso pastor Roberto Dornelas, que estará conosco também, nos auxiliando nessa transmissão, participando conosco. Tivemos hoje uma aula abençoada às 10 da manhã, que faz parte de um projeto já antes iniciado, dentro de um grupo intitulado Edificando Ministério. Então, o propósito desse grupo é justamente desenvolver o conceito de mentoria participativa dentro da filosofia de que sozinho não. Filosofia de vida de que sozinho não. Sim, nós precisamos principalmente entender que quem cuida precisa também ser cuidado. Então, diante dessa realidade, nós estamos aí nos estruturando para buscar ferramentas que possam nos auxiliar a fazer uma leitura de tudo que está acontecendo e, a partir dessa leitura de tudo que está acontecendo, a gente saber usar disponíveis para seguirmos em frente aí e termos um direcionamento para o pós-pandemia, porque essa pandemia vai passar. Mas de que forma que nós vamos passar por ela? E aonde nós queremos chegar, não é mesmo? Então, para projetarmos isso, já estamos buscando essa atualização teológica, essa participação em conjunto, essa edificação mútua, para que possamos firmar não só as nossas bases, fortalecer a nossa fé, buscar inspiração com os nossos irmãos de diversas regiões que fazem parte deste grupo de edificação ministerial, para que possamos também, uma vez edificado e simplesmente edificado, solidificado, fortalecido, sim, saudáveis espiritualmente, mentalmente, psicologicamente, filosoficamente, psicologicamente, sobretudo atualizado teologicamente, estaremos diante dessa realidade de estarmos também edificando tantos quanto o Senhor permitir. O nosso pastor Roberto Dornelas, ele entrou, agora eu não estou conseguindo aqui estabelecer a conexão. Vou chamar ele mais uma vez. Internet, possa ser que a internet não esteja dando suporte à entrada do nosso pastor.
Mas enquanto isso, enquanto nosso pastor Roberto Tornelas, que eu tive o prazer de conhecer há algum tempo e que faz parte conosco também desse projeto, hoje tivemos uma aula abençoada, uma aula que fala a respeito da ordem de salvação segundo a concepção de John Wesley e que nos coloca diante de uma matriz teológica para que a partir daí nós possamos apresentar em nossos altares, apresentar no interior, que se presta a ser o espaço de divulgação da mensagem, uma mensagem com conteúdo de salvação, para alcançar aqueles que precisam ser alcançados. Porque as demais coisas, de antemão, nós já fomos orientados que o Senhor, nosso Deus, vai cuidar, não é mesmo? Que são as nossas necessidades. E relativo aos males de cada dia que nós enfrentamos, já basta cada dia o seu mal. Agora precisamos entender que se a nossa esperança estiver apenas fundamentada naquilo que é palpável, naquilo que nós podemos pegar, mensurar, o apóstolo Paulo afirma que se eu espero em Cristo apenas nessa vida, eu sou o maior dos mais miseráveis, miserável homem que sou, ele afirma. Então é importante entender, amado, que a nossa esperança não está fundamentada em nada do que os nossos olhos possam avistar, do que a nossa mão possa pegar, do que nós possamos mensurar, que nós possamos avaliar, medir, não é mesmo? Mas a nossa esperança está em Cristo Jesus e no seu plano de salvação, que tem o propósito de nos incluir a todos. Nosso pastor está tentando estabelecer a conexão. Novamente aqui, chamei-o, lancei o convite, eu acredito que agora vai. Agora foi. Estão me ouvindo agora? Tô. A gente teve um pouco de dificuldade para conectar, mas agora já foi. Graças a Deus. Graça e paz, pastor Júlio. Muito agradecido pelo convite. É uma honra estar aqui conversando contigo, aprendendo, né? Aprendendo com o pastor Júlio aí. Para mim é uma satisfação, um prazer muito grande estar com esse homem de Deus aí. E vamos abordar aí um pouquinho da palavra do Senhor, né? Da nossa história, da nossa teologia wesleyana. Para quem não me conhece, eu sou Roberto Ornelas e é um grande prazer estar com os amados irmãos aqui. Pastor Júlio, pode ficar à vontade. Bem, e antes da gente começar a abrir o leque do bate-papo, eu já avisei os irmãos que nós tivemos a despedida de mais um servo de Deus lá em Petrópolis. É verdade. E a gente encara assim, de uma forma, no sentido de que há necessidade do consolo e do conforto na família, que é o papel de todos nós pastores, num momento como esse, mas de uma certa alegria por saber que aquela palavra cada dia se cumpre, né? Combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então, mais um servo que, na verdade, ele se despede, ele dá um até logo. E acredito que nós um dia iremos nos encontrar nas bodas do Cordeiro. Então, glórias a Deus por isso. E é uma coisa, pastor, assim, que na minha vida, na minha caminhada, desde obreiro, eu confesso ao irmão assim, que eu nunca gostei de fazer. Mas, por incrível que pareça, foi o que mais eu fiz na minha vida. Foi enterro. Comecei a fazer enterro com o obreiro. Depois, quanto mais eu podia, o meu pastor me chamava e diácono, continuei, era eu. E não parei mais. E aí a gente vai aprendendo algumas coisas, vai observando algumas coisas, vai vendo, sabendo avaliar que no enterro de um cristão é diferente do enterro de uma pessoa no mundo, onde há pranto, onde há desespero, é substituído por cântico de júbilo, mas é sempre um momento de fragilidade, de sensibilidade, em que nós precisamos também saber compartilhar, né, dividir com o outro a sua dor, aquele momento, e saber trazer a realidade, a esperança que está posta, porque é apenas um até logo, apenas uma despedida breve. E assim esperamos. Mas amém. Aonde eu queria chegar? Pedi justamente que o irmão inicie orando para que o Santo Espírito de Deus, que já está conosco desde amanhã, a nossa aula, às 10 horas, com o pastor
Eli, né, nos instruindo, e que tem um propósito aqui nessa tarde no nosso bate-papo, porque essa live, independente das pessoas que estarão participando, ela será publicada no nosso canal no YouTube, no nosso repositório, e lá ela vai fazer parte de mais de em torno de 40 lives que já foram realizadas, Que e é um benção. material realmente para consulta, e graças a Deus, o projeto é assim, semelhante ao projeto Edificando Ministérios, que surgiu de um momento em que eu me vi assim, como os irmãos também, acredito que todos, líderes de igreja, ficaram a perguntar, meu Deus, o que fazer agora? Então a resposta era orar, não é mesmo? Oração. É, Todas as vezes que eu ia orar, Deus me mostrava que eu precisava ir para as redes sociais, pregar e falar de esperança. Tanto que eu gosto também de política. Mas o meu Face hoje está limpo de política. Eu deixei de lado e passei a focar durante esses 3 meses, praticamente 4 meses, só na esperança. Esperança na palavra, busquei parceiro, compartilhar com os irmãos, e hoje eu vejo que a coisa está fluindo. Então agradeço a Deus por homens como o irmão que Deus tem enviado. Então fique à vontade para orar, para que o Senhor abençoe essa nossa tarde, para que possamos aí conversar, e o Espírito Santo está conosco, nos ajudando. Que não seja um diálogo. Como é que se chama? 3 pessoas participando, será que é triálogo? Não sei se está certo, não. Se não é, a gente acabou de inventar, né? Uma nova palavra aí. Vamos orar, então. Vamos orar, pastor. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na tua presença, ó Deus amado. Ó Pai, sabemos, ó Pai, que é um diálogo, Senhor amado, diretamente contigo, ó Pai amado. Te pedimos então, Senhor amado, que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, nos dando direção, ó Pai amado, a mim, ao pastor Júlio César, ó Deus amado, para que possamos, Senhor amado, falar, ó Deus amado, acerca da Tua palavra, da Tua vontade, ó Deus amado. Ó Pai querido, nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo seja conosco, ó Deus amado, porque sem Ele, Senhor, nada somos, ó Senhor, em nada podemos dizer, ó Pai amado. Mas usa-nos, Senhor, como canal, ó Pai, para que a Tua palavra, Senhor amado, chega, Senhor, ao coração, Senhor, de cada amado irmão que estará ouvindo, ó Deus amado. E juntamente com eles, ó Pai, nós sejamos, ó Deus amado, capacitados, transformados, Senhor amado, pelo Teu doce Santo Espírito Santo. Fala aos nossos corações, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. É justamente sobre essa questão de falar com Deus, ouvir a voz de Deus, conversar com Deus, processar essa voz de forma audível ou de forma revelada, enfim, seja de forma factual, por meio da sua palavra, a nós outros revelada, desde os nossos antepassados, ou propriamente dito pelas nossas próprias experiências. Nós falamos hoje na aula o quanto é importante o destaque para a experiência do ser humano com Deus, né? Às vezes, acredito que até na maioria das vezes, a experiência, o encontro com Deus, ele se dá de uma forma mais profunda do que a própria leitura da palavra. Muito embora a gente tenha citações de John Wesley que ele foi tocado por passagens na Sagrada Escritura, como no livro da Carta aos Romanos, não é, que tocaram profundamente em seu coração. Mas a gente vai aqui tentar buscar entender, de acordo com a nossa percepção, um pouco mais sobre essa voz de Deus, ouvir a voz de Deus, buscar a voz de Deus, os caminhos que nos levam. Existe até um autor que ele escreveu 2 livros, Caçadores de Deus e Descobridores de Deus. E ele usa uma alegoria de que Deus, ele, na verdade, ele brinca com a gente como se nós estivéssemos na infância brincando de pique-esconde. Ele se esconde, mas ele dá indícios para que nós possamos ali encontrá-lo. Uma forma ilustrativa de mostrar a relação que o Senhor Deus exerce com o homem, desejando que o homem o descubra, desejando se revelar ao homem. Então é um Deus que ele deseja se revelar a nós outros. Não é mesmo? Nós aprendemos hoje que depende muito desse Deus, dessa revelação, e para que possamos ser alcançados, né? Ele age em nós, pela graça preveniente, para que nós possamos aí ter a condição de tomar a decisão de alcançá-lo.
Bom, mas meu nobre pastor, antes de nós começarmos, eu gostaria que o irmão ficasse à vontade, assim, já que é um bate-papo. Até estava falando com a minha esposa hoje, olha, isso virou febre, bate-papo. Porque antes não era assim, meu pastor. Antes, assim, É, bate-papo era coisa de boteco, era coisa de esquina, é né? verdade. Era coisa assim de não formal, não é? É, E hoje eu vejo as faculdades, eu vejo os homens que até então parece que viviam num patamar acima, diferenciado, que se apresentavam em auditórios, não é? Hoje você roda para todo lado nas lives aí, que eu tenho aproveitado bastante, você vê esses homens justamente usando o termo bate-papo. Não é nem palestra é verdade. mais, não é nem teoria de ou vou te ensinar passos, não, mas agora todos eles estão convertindo para a formalidade ou a informalidade do bate-papo. Então, fique à vontade, fale um pouco do pastor, da descoberta, descortinado chamado do pastor. E, assim, o momento, a perspectiva que o irmão teve antes, durante essa pandemia e agora essa projeção, lógico que não é o tema de hoje abordado, mas o irmão fique à vontade, porque é sempre bom a gente começar bem, mostrando para os nossos irmãos que nós temos uma certa perspectiva em face do nosso chamado, não é mesmo, pastor? Fique à vontade. É verdade, né? Na verdade, esse período, né? Eu estou aqui dirigindo a congregação atualmente da Cidade dos Meninos, aqui no distrito do Lote 15, tá? Já tem um ano, fazendo um ano agora esse mês. Já é a segunda congregação que eu estou dirigindo, a primeira foi da congregação do Novo São Bento, onde fiquei também um ano, ou seja, tem 2 anos que eu estou no exercício da função ali, dirigindo a congregação, e essa pandemia, né, ela veio para realmente, tipo assim, chocar mesmo, mudar, né, nossos pensamentos, né, a gente teve que realmente se adaptar a uma novidade que para a gente estava totalmente fora da realidade, né, aqueles cultos presenciais, de repente nós nos chocamos com uma nova realidade, um novo, né, que as pessoas estão falando um novo normal. Eu creio, como eu sempre falo, e domingo mesmo durante a mensagem na igreja que eu estava pregando, eu estava falando com os irmãos, nós temos que entender que Deus ele tem a forma dele de agir. Muitas das vezes nós nos questionamos, e às vezes vejo até pessoas questionando Deus, Senhor, acaba com essa praga. Eu particularmente não uso desse meio, desse artifício, não quero colocar Deus contra a parede, falar, Senhor, tu tem que eliminar essa praga em nome de Jesus, mas ao contrário, eu vejo que ao longo dos séculos, durante o período, né, do cristianismo, até mesmo anterior ao cristianismo, no período do povo hebreu, quantas e quantas vezes Deus não punia o povo, amado pastor? Punia o povo por causa do quê? Do desligamento dele, né? O povo hebreu por inúmeras vezes ficou o quê? Cativo com egípcios, né? No Egito, na Babilônia, e outros oprimidos por muitos outros povos, e por fim, até na época de Jesus, né? Ele sofrendo ali a aflição do Império Romano, e nós vemos que sempre Deus permitia. Deus chega ao ponto, amado, de chamar aquele servo Nabucodonosor de meu servo. Observe bem que essa passagem ela me chocou durante um tempo, né? Eu ficava imaginando assim, mas como pode um rei tão medíocre, tão idólatra, Deus chamou ele de meu servo, e ficava tentando compreender ainda, né, sem a minha experiência que eu tenho hoje, e hoje eu compreendo que ele chama de meu servo por quê? Porque estava a serviço de Deus, fazendo os propósitos de Deus. Por mais que aos olhos do povo de Israel, aos povos entre aspas, crentes, né, pega e fala assim, não, mas não era isso que nós queríamos, é o povo de Deus. Mas muitas das vezes Deus estava apertando mesmo o povo, permitindo o sofrimento do povo, porque queria que o povo voltasse a estar na direção de Deus, voltasse a estar debaixo da direção de Deus, se voltando para Deus. E o que me chama muito a atenção é que o povo, quando estava lá aflito, lá, né, diante de Faraó oprimindo o povo, escravo lá, né, a palavra diz que eles clamaram ao Senhor.
E o Senhor chega para Moisés e fala assim, meu servo Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Quer dizer, quando nós nos voltamos para Deus, Deus ele vem ao nosso socorro. E quando olhamos, amados, para a realidade hoje do Brasil, né? Não digo nem mundo, né? Mas até mesmo dentro do nosso Brasil, nós vemos que nós vivemos um ano de muita idolatria. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Sou carioca, o sotaque não nega, né? Então nós aqui no Rio de Janeiro vimos ali, aqui na Marquês de Sapucaí, onde colocaram um demônio, o diabo pisando em Jesus. Outra escola de samba colocou um Jesus gay. Portas dos Fundos apresentou um Jesus o quê? Um Jesus gay. E LGBT colocou um Jesus gay na cruz. Amados, nós estamos em meio a um povo muito distante de Deus. Um povo que está envolvido na sua idolatria, longe da vontade da presença de Deus. Então, amado, eu vejo, não podemos afirmar isso, né? Alguém vira para mim e fala assim, mas Deus então enviou essa praga para punir? Nós não temos como afirmar isso. Mas nós vemos que muitas das vezes, ao longo dos séculos, Deus usava sim não como uma praga, né? Não como uma pandemia, mas usava o sofrimento da nação para quê? Para que a nação viesse se posicionar diante da presença de Deus e fizesse aquilo que lhe apraz. Então isso é uma característica do agir de Deus ao longo dos séculos, antes Jesus, na antiga aliança, no período neotestamentário também, Deus muitas das vezes permitia. Então, não é novidade o agir de Deus dessa maneira. E nós nem sempre podemos orar para Deus, tipo que exigindo a nossa própria vontade. É como se alguém orasse a Deus e falasse assim, Senhor, eu quero que o diabo se converta. É uma oração vã, porque não está dentro dos propósitos de Deus. Nós sabemos disso, que não vai haver isso. Então nós não podemos orar por aquilo que Deus não quer que aconteça, né? Deus não vai negar aí a sua própria vontade, então nós devemos estar sensíveis para isso. E nós vemos, amado, que todo esse período, né, a igreja tem se adaptado. E eu creio que muitas das coisas, essa adaptação, eu creio que muitas delas, ou se não todas, estavam nos planos de Deus. Estavam nos planos de Deus. Quantas aí? Como nós falamos, né, batendo aqui esse papo. Antes nós não tínhamos isso. Há 4 meses atrás, eu particularmente não conhecia esse bate-papo. Mas agora nós estamos aqui. Muitas pessoas vão ver esses vídeos, porque normalmente nós disponibilizamos esses vídeos depois. Inúmeras pessoas vão receber essa palavra, né? Nós somos instrumento de Deus ao longo de muitos e muito tempo. Por quê? Porque Deus muitas das vezes quer trabalhar, Ele quer nos tirar de dentro da tenda, né, da nossa tenda, e nos levar a um lugar onde nós não conhecemos. Para nós, aquele choque de realidade, né? E agora, o que nós vamos fazer? Não vai ter mais culto, mas nós nos adaptamos, nossas casas viraram igreja, não é verdade? Nossas reuniões em famílias viraram cultos, coisa que nós havíamos perdido, né? E quando olhamos, nós estamos aqui para falar da teologia wesleyana, e quando olhamos para o Wesley, nós vemos que lá nós tínhamos o Clube Santo, né? Então nós estamos voltando às nossas raízes, voltando aos nossos cultos. É um período de adaptação, um momento difícil, porque a vontade, né? O crente ele gosta de abraçar, de apertar a mão, de dar a paz do Senhor. Nós estamos ausentes dessa comunhão, mas eu creio que se não é a vontade soberana de Deus, amado, essa pandemia, é a sua vontade permissiva. Porque o diabo não tem poder de fazer o que está acontecendo. Então, quer dizer, se não sobrevém sobre nós com essa pandemia a vontade soberana de Deus, ele tem permitido. E ele ainda não extinguiu esse vírus porque ainda não é o momento. Porque quando for o momento, ele vai falar, acabou, e vai acabar e nós voltaremos tudo à normalidade. Ou pelo menos a um novo normal, né? Amém. Glórias a Deus. E é interessante porque a gente está comentando, eu iniciei um grupo, uma corrente de oração no Facebook, e já tem dezenas, até tem centenas de pessoas envolvidas, direta e indiretamente. E eu tenho assumido o compromisso de estar orando
por essas pessoas. É uma lista, as pessoas vão entrando, vão colocando nome, vão incluindo outras pessoas. E eu tenho lido esses nomes nas minhas orações e tenho me debruçado nesse propósito de intercessão. E lá teve um rapaz que ele entrou de forma bem agressiva mesmo, e entrou como o dito popular, entrou de sola. E ele veio realmente, se você é isso tudo que você fala e que está anunciando aí, as pessoas vão orar, que você, inclusive ele falou, se você se acha menos pecador do que nós, e com essa condição de orar, por que você não ora então para acabar com essa praga, para acabar com essa peste? E eu naquele momento ali, eu pensei, bom, eu poderia dar a ele várias respostas, mas pelo contrário, eu peguei e falei, meu irmão, se eu lhe incomodei em alguma coisa, se eu lhe importunei, eu lhe chateei alguma coisa, eu quero falar que eu concordo com você e é justamente por isso que eu estou aqui orando e estou fazendo um pouco mais, que é cumprindo aquilo que está na Sagrada Escritura, que nós devemos orar uns pelos outros. Então, aqui é uma corrente, eu oro por você, você ora por mim, todos somos alcançados porque eu creio no poder da oração. Agora, quanto ao que vai acontecer, isso aí não está, foge das nossas mãos, da nossa capacidade, a gente não tem esse poder de dizer a Deus o que ele vai fazer. E aí, depois passou um tempo, para minha surpresa, aquele rapaz voltou lá, eu esperava já ele vir armado, mas foi o contrário. Ele veio e foi desarmado, eu acredito que as palavras desarmaram ele, e ele veio colocando o coraçãozinho nos comentários, eu falei, tá vendo? Ele reagiu com a resposta. Porque a gente está num tempo, né, pastor, de polaridade. Né? Tudo que você coloca, que você comenta, descamba para o radicalismo, as pessoas vêm de forma feroz, e às vezes a gente até é instigado a responder na mesma moeda, mas se a gente baixa o tom como que eu fiz, baixar o tom, eu tive a percepção de que ele foi receptivo, recebeu, e a partir daí Deus começa a nos mostrar, a falar, por que não nós começarmos a agir dessa forma, né? Buscar a harmonia, buscar nos colocar no lugar do outro, buscar agir com equidade, com empatia, entender o que está acontecendo, fazer uma leitura. E aí eu entendo que essa questão do determinismo, ela é perigosa porque ela é uma via de mão dupla. Ela tanto tem a questão fundamentada na Sagrada Escritura, onde o Senhor afirmou que ele nos dá poder, não é, sobre os espíritos imundos, nos dá autoridade sobre as enfermidades, nos ensinou assim, pregar o Evangelho, esses sinais seguirão os que crerem, no meu nome. Então, o nome de Jesus é poderoso. Contra Satanás, contra as astutas ciladas do inimigo, mas tem do outro lado a questão do determinismo a Deus. Então, o perigo é justamente, ao invés de a gente estar usando essa autoridade contra o inimigo, contra aquilo que deve ser usado, e usar justamente contra aquele que nos deu, que é a Deus, determinar a Deus o que ele deve fazer ou deixar de fazer, quando, na verdade, nós acabamos sendo fruto do meio, porque nós estamos aprendendo de forma pedagógica com tudo que está acontecendo, que nós acabávamos lendo nas histórias, nos livros de história, daquelas pestes anteriores, e a partir daquelas pestes houve uma mudança significativa na postura da sociedade, na postura das famílias, na postura do povo como um todo. Houve uma série de mudanças. Então, também vivemos um momento em que a realidade ela é propícia, porque se instaurou a era da tecnologia, a era da conexão. E até se divulgava que quem não estiver conectado está fora do ambiente, está arriscado do mapa. Então, todo mundo vivia 24 horas conectado. Só que as pessoas viviam conectadas numa rede, mas, ao mesmo tempo, tirando de fora dessa rede a presença de Deus, o agir de Deus. A igreja, durante muito tempo, desprezou essa conexão, não é? Desprezou as redes sociais, no sentido de que podia usar assim como ferramenta. E Deus nos colocou hoje numa posição de dependente dessa ferramenta, para nos mostrar que nós, além de estarmos na era da conexão, precisávamos estar alinhados e conectados com os céus. Então eu vejo, pastor, que Deus está nos fazendo
novamente nos realinhar. E isso vai surtir um efeito, porque justamente dentro dessa questão da voz de Deus. O Senhor é capaz de falar ainda aos nossos corações nos dias atuais, meu pastor? O irmão crer que a voz de Deus pode ser entendida de forma audível? E de que forma isso poderá se dar? Porque nós temos a forma literária. Eu estava lendo um livro hoje de Eugene Peterson. Ele afirma que nós nos habituamos tanto com a questão de abrir a Bíblia, e Deus vai falar comigo agora. Aí você abre a Bíblia de forma até aleatória, coloca o dedinho em cima do versículo e o que caiu ali você não é Deus que falou comigo, às vezes transfere isso para a pessoa. Olha, Deus falou comigo e mandou falar para você. E na verdade a gente acaba até desprezando o contexto ali, dentro do texto, o texto dentro do contexto, não é? A questão do propósito daquele texto, e a gente acaba trazendo tudo para uma questão de a voz de Deus. Acredito sim que a voz de Deus ela se torna audível por meio da palavra. Mas acredito ainda que essa voz ela pode ser revelada aos nossos corações e na percepção do irmão. Nós, como wesleyanos, né, acreditamos sim na manifestação do poder de Deus, nas suas revelações. Nós entendemos, amado, eu costumo dizer que nós não somos extremistas, né? Nós acreditamos sim na manifestação do poder de Deus. Nós acreditamos que Deus fala. Eu já tive, pelo menos, a minha experiência de ouvir de fato a voz de Deus, né? E de forma audível, né? Mas não é uma coisa que acontece todo dia, de convir, né? Quer dizer, eu creio que muitas das vezes Deus, de fato, ele usa a sua palavra, só que muitas das vezes, amado, a grande verdade é que nós temos que voltarmos a estudar a palavra, porque infelizmente, quando eu falo voltarmos, né, eu me incluo numa questão de cristão, né, no grupo cristãos. Os cristãos eles têm que se voltar para a palavra porque Deus já se revelou muitas das vezes e às vezes as coisas estão lá escritas. A pessoa pega, Senhor, me dá a direção, mas se conhecesse as escrituras, saberia qual é a direção de Deus, qual é o propósito de Deus nisso. Então, como o amado pastor falou, Deus já se revelou inúmeras vezes e isso está ali escrito, né, dentro da Bíblia, e não só na Bíblia, né, amados? Então, quantas e quantas literaturas, né, que são inspiradas por Deus e pela Bíblia Sagrada, homens de Deus, mulheres de Deus, que escreveram acerca disso, e quantas vezes Deus fala aos nossos corações. Acreditamos sim que Deus revela, Deus fala de maneira audível. Essa experiência eu já passei por ela. E a minha primeira experiência, pastor, já que nós estamos comentando sobre isso, eu vou até falar. A minha primeira experiência foi bem adolescente, eu tinha cerca de 14 para 13 anos. E eu sempre, na minha adolescência, eu tinha uma dificuldade muito grande de acordar cedo. E foi muito interessante que eu virei para meu pai e falei assim, pai, você me acorda de manhã? Meu pai falou, tá bom, que eu vou para a escola dominical, me acorda de manhã, não esquece não, tá bom, pai. Só que meu pai perdeu a hora. E eu me lembro que eu escutei alguém chamar o Roberto, adolescente, Roberto, levanta. Tá bom, pai, já vou. Aí eu fiquei na cama. Por 3 vezes, amado, meu pai me chamou. Aí eu, por fim, levantei, fui para a escola dominical. Quando eu voltei da escola dominical, eu, por acaso comentei, meu pai, tu levantou sozinho? Eu falei, não, você me chamou. Ele falou assim, não, eu não te chamei. Eu falei, não, chamou, eu tenho certeza que você me chamou. Ele falou assim, e depois, né, que eu fui entender, na verdade, que era a voz do próprio Espírito Santo, e hoje eu não tenho dúvida disso. Alguém, de repente, pode ouvir falar assim, não, foi uma percepção. Não, nessa ocasião, pastor, não foi uma percepção. Eu tenho absoluta certeza que foi a voz do Espírito Santo no coração de um adolescente, de uma criança de 13 para 14 anos, que tinha o desejo, sim, de ir para a escola dominical, de estudar a palavra, e ele fala assim. Eu creio hoje que ele um dia me chamou, e depois, já na fase adulta, Deus falou poucas vezes, não muitas, tá? De maneira audível, mas uma coisa que eu quero chamar a tua atenção é que Deus fala diariamente através da percepção, meu amado. Isso é o que muitas das vezes, não é? Deus, ele nos impulsiona. Para aquele que não é crente, o crente vai achar assim, fala assim, eu tive uma percepção. Mas o crente que ele é sensível pela voz do Espírito Santo, ele entende essa percepção do fazer da vontade de Deus. E nós, muitas das vezes, fazemos prova de Deus e falamos assim, Senhor, é isso mesmo? E o Senhor vai lá e confirma no nosso coração, nos leva, nos mostra
a direção de estarmos na presença dele. Mas uma coisa, como o amado pastor falou a respeito do determinismo, né? Temos que tomar cuidado, porque sempre quando Deus fala, ele não vai contrapor ou contradizer aquilo que ele já determinou. E nós vemos pessoas se deixando aí a desejar, porque acreditam que Deus falou algo que Deus não falou e que as Escrituras é muito clara que Deus não iria fazer, né, dessa maneira. Então, sempre quando Deus ele fala, nos impulsiona algo que ele fala de verdade, nós podemos ouvir a sua voz, sempre vai estar de acordo com as Escrituras, de acordo com todo o propósito da sua própria vontade. Nunca nada vai contrapor a vontade e o querer do Deus Todo-Poderoso na qual nós servimos. Então nós devemos estar atentos, acreditamos sim que Deus fala, assim como falou com Samuel, né? Deus fala e podemos ouvir a sua voz quando buscamos, quando clamamos, e ele está sempre disponível para nos responder. Tanto que uma das regras primordiais para a interpretação, para a aplicação da hermenêutica, que é a interpretação dos textos bíblicos, é justamente interpretar a Bíblia pela Bíblia, né? E aquelas passagens que não estão com clareza, que estão meio obscuras, a gente buscar ajuda nos textos paralelos, nos textos próximos, ou outros textos que trazem uma clareza maior, anteriores ou até posteriores, para nos ajudar a elucidar esse entendimento. E aí, no que trata a palavra, realmente o irmão apontou muito bem, e também é um tempo propício que nós estamos passando, necessariamente para que possamos sofrer uma atualização teológica. E essa atualização teológica, ela se dá por vários viés, tanto viés literário, que pode sim revelar algo da parte de Deus, que vai nos ajudar a enfrentar momentos como esse, principalmente depois que isso tudo passar, porque já foram experiências vividas e recontadas, quanto também da questão do viés de restabelecer o culto partindo da nossa origem, partindo do nascedor, partindo da nossa base, da família, que é a célula máter da sociedade. Então não adianta a gente fazer o que diz o dito popular, tapar o sol com a peneira. A gente tem que partir daqui, partir do lar, partir da casa, enfrentar os nossos fantasmas, porque assim, não existe projeto de família perfeita, não existe lar perfeito, não existe uma forma. Se tivesse essa forma, se nós tivéssemos essa forma, a gente resolver, eu acho que 90% dos problemas da igreja, porque todos que chegam lá procuram uma solução de ordem familiar, não é? E aí nós teríamos essa forma, ia passar, e ela não seria nem dada, seria vendida, porque ela seria valiosa. Mas a verdade é que no meio da diversidade das pessoas, há diversidade de famílias, há diversidade de lares, há diversidade cultural, assim como há diversidade de buscar soluções. Então Deus nos dá também essa oportunidade desse viés, de entender um pouco mais também a forma dele falar aos nossos corações. Por exemplo, Deus tem falado comigo através da necessidade de a gente estar mais junto, de a gente estar mais próximo. Se não fosse assim, eu acredito que de repente eu nem estaria conversando com o irmão aqui. A gente tem que ser sincero com isso, né? Não estaria conversando com o irmão, não estaria conversando com outros pastores que estão conosco, sequer conheceria esses pastores, estaria ocupado em outros afazeres. Então Deus está nos dando essa condição também para que possamos nos aproximar mais e mais. Deu uma apagada aí, pastor? Está aí ainda? Não, estou aqui. Tá me ouvindo? Acho que a imagem está congelada. Isso. Aí, pastor, assim, só para a gente dar uma pincelada na questão da voz de Deus, inclusive eu peguei um livro aqui hoje que eu estava lendo, porque eu falei da literatura, porque eu peguei um livro aqui hoje do autor Terry Lam. Esse livro foi lançado em 1994, com reimpressão em 99, então, portanto, aí ele deve ter quase 20 anos, 21 anos, né? E esse livro aqui eu abri aqui na página 16 e eu me deparei com uma palavra profética para os nossos dias atuais, para o que está acontecendo hoje. Eu achei interessante porque uma das formas de ouvir a voz de Deus é por meio da literatura. Lógico que essa aqui não é uma leitura canônica, é uma leitura de um escritor que teve uma experiência com Deus.
e que nos revelou, através do seu relato, que há essa possibilidade de ouvir a voz de Deus por esse viés, a partir da nossa percepção. E olha o que ele escreveu aqui, apenas nesse trecho aqui que eu vou citar, olha. George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, teve uma visão em 1777. Diz os relatórios que o Washington teve uma linda visão de um ser que supostamente ele identificou como feminino numa tarde enquanto trabalhava em seu escritório. Ele mostrou a ele imagens de 3 guerras que iriam acontecer em seu continente, no continente americano. 2 das quais muitos consideram ser, porque já aconteceu, a Guerra da Revolução e a Guerra Civil que aconteceu nos Estados Unidos. Sendo a terceira uma ameaça vermelha ainda por vir. Então, olha bem, a terceira seria uma ameaça vermelha ainda por vir. Isso em 1994. Esse escritor relatou que foi uma visão que o George Washington teve em 1777. 3 guerras, 2 já aconteceram, e a terceira seria uma ameaça vermelha. E da onde veio essa ameaça que hoje está ameaçando o mundo, esse vírus? Veio justamente de um continente, de um país de bandeira vermelha. Será que seria coincidência, meu pastor? Ou uma profecia se cumprir? Algumas nós estamos... É uma novidade para a gente, né? Mas algumas estamos tomando ciência, né? De que algumas revelações que de fato podem sim, né? Como essa, ter sido feita pelo próprio Deus, nos alertando, né? Dessa ocasião que viveríamos nesse século atual, no século XXI. Achávamos que o ano de 2020 seria um ano de novidades, né? Muito bom. Isso. Eu estava me preparando para um ano aí maravilhoso, e logo no início do ano nos deparamos justamente com essa pandemia. Então, não só essa, né, essa revelação, mas algumas revelações nós temos tomado conhecimento de que algumas pessoas, Deus já havia se revelado a algumas pessoas falando de um período de aflição, de um período de escassez, de uma pandemia, de uma peste que traria sofrimento. Eu ouvi também até uma revelação de que Deus recolheria muito dos seus. Acreditamos sim que Deus, temos ciência de que ele, na sua onisciência total, né, ele tinha ciência disso. Deus não foi pego de surpresa. Acho que essa é a frase que eu queria falar. Deus não foi pego de surpresa. Na sua onisciência, ele já sabia exatamente o que iria acontecer. Como eu falei anteriormente, né, se não foi pela sua vontade permissiva, soberana, foi pela sua vontade permissiva. Então, Deus não foi pego de surpresa, assim como nós fomos pegos de surpresa, né, não esperávamos nada disso. Estamos falando aqui, né, tivemos que nos adaptar. Deus não teve que se adaptar a nada. Deus, ele já sabia de tudo que iria acontecer no ano de 2020, como sabe de tudo que irá acontecer até o fim dos tempos. Então, Deus, ele se revela, assim, a alguns dos seus, preparando a sua igreja, né, em todos os tempos. Deus tem nos preparado, nos capacitado, e desde que ele fez com Jesus, ele tem feito, falou por meio dos profetas, falou por meio de Jesus, por meio dos apóstolos, e hoje continua falando, sim, através dos homens e mulheres de Deus que o buscam de todo o coração e tem um compromisso com ele. Eu creio sim. Amém. Um abraço aí ao Tiago, que acabou de entrar, um abraço a Jennifer, ao João, Vitor, que entrou também, pastor Gustavo deu uma passadinha também. Pastor Gustavo passou aqui. É um dos nossos motivadores, entusiastas, mediadores dessa geração, tem nos ajudado aí a estar em conexão com os irmãos, e graças a Deus nós estamos formando essa corrente, uma corrente promissora. Assim, a gente deve ter ainda em torno, acho que acredito, uns 20 minutinhos, ou menos, de 20 para menos. Eu aqui separei 3 pensamentos. Primeiro, para a gente se basear no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, nós temos a seguinte afirmativa: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem. Então, veja bem os 2 viés. Ler, através da leitura, porque certamente que é o que nós estamos fazendo, nos debruçando sobre as leituras dos escritos sagrados, principalmente dentro do plano escatológico, para entender o que está acontecendo na atualidade, porque já havia sido profetizado e anunciado. E
ele também destaca aqui os que ouvem. Então, ler e ouvir está dentro do contexto que a gente está desenvolvendo aqui, dentro do bate-papo, da linha de raciocínio que a gente está conduzindo, que há tanta necessidade de ler e de ouvir. Agora, o que eu acho interessante, pastor, que assim, que na época da Idade Média, quando o conhecimento ele estava preso praticamente, não é? Só havia poucas traduções e pouco se chegava a Bíblia, os escritos ao povo mesmo mais humilde, eles apenas recebiam de forma oralizada o anúncio da palavra, da mensagem. E muitas das vezes eles recebiam também a interpretação daqueles arautos que anunciavam. Então era um momento em que estava tudo conectado. Era o teocentrismo predominante, era Estado, política e religião, tudo junto, tudo associado. Então a decisão de um era a decisão de todos. E vivemos um momento realmente que tanto foi fértil em teologia, como também no relacionamento com Deus, apesar do povo não ter tanto acesso. E depois nós avançamos para um momento depois da invenção da imprensa, com Gutenberg, em 1437, que aí possibilitou um volume maior de cópias da Bíblia, de cópias dos escritos, de cópias de produção de livros. E aí também houve também traduções, maior número de traduções, e alcançando um número maior de pessoas. A Bíblia começou a chegar também na mão daqueles considerados até então indoutos, aqueles que não tinham tanto acesso, e se acentuou com a reforma protestante também, que alavancou isso. Mas essa realidade de dar acesso, aí começou também a proliferar o entendimento e a interpretação daquele que lia agora, daquele que tinha acesso. E aí avançamos para os nossos dias atuais. Os dias atuais é onde nós estamos vendo farta produção literária e de interpretação, de pessoas realmente que acabam interpretando o texto fora do seu contexto. E hoje nós acompanhamos também isso, que é através da disponibilidade das ferramentas virtuais, da internet, essa farta distribuição de todo tipo aqui, de teologia, de todo tipo de conhecimento. E aí nós vamos ouvir com frequência sempre aquele jargão. Eu estou falando em nome de Deus, eu sou a voz de Deus, eu sou profeta para a tua vida, eu vou profetizar, eu vou te entregar uma mensagem, eu tenho uma palavra profética para você. Então, no afã de chamar a atenção, no afã de atrair o público, no afã de envolver o público, nós estamos hoje vivendo um momento um tanto delicado, um momento que nunca se viu tanto falar em nome de Deus, nunca se viu tanto falar em nome de pseudos profecias e profetas. E isso gera também uma certa confusão. O irmão acredita que esse momento é o momento para a gente refletir em tudo isso, que eu trouxe aqui uma breve narrativa superficial, para projetar aí a perspectiva para um pós-pandemia, porque eu estou vendo, pastor, que a realidade é que muitas igrejas já fecharam. E muitos pastores estão com as suas bases abaladas, se é que tinham alguma base, estão abaladas. E aí a gente volta por viés. A necessidade de se atualizar por meio do estudo da palavra e por meio de desenvolver a percepção de também ouvir a voz de Deus e deixar ele falar, mas com a disposição de que nós queremos ouvir e prontamente obedecer. Não é mesmo, meu pastor? Fique à vontade aí. Deve ter uns 10 minutos, então fique à vontade. Eu vejo da seguinte maneira. Deus ele tem a maneira dele de agir ao longo dos tempos, né? Algumas pessoas pensam que, principalmente quando a Bíblia ela nos fala de fim dos tempos, às vezes nós temos que analisar dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto de se analisar texto e todo o conteúdo, porque muitas das vezes há uma interpretação errada. Nem sempre quando Deus está falando no fim dos tempos, ele está falando lá no fim dos tempos. Está se submetendo à escatologia, ao apocalipse. Nem sempre. Eu costumo falar que sempre, para Deus não existe fim do mundo, já começando por aí. Para Deus existe fim de tempos. Deus ele age nos tempos. Nós vemos ali Deus agindo num período verotestamentário, onde Deus agiu através dos profetas, mas aquele tempo ele teve um fim. Então, o fim do tempo foi o quê? Com o nascimento de Jesus, o nascimento, morte e ressurreição de Jesus. Houve aquele período de transição entre o período verotestamentário e neotestamentário, período da lei e período da graça,
aquele período transitório e se inicia um novo tempo. Esse novo tempo é o quê? O tempo da nova aliança, onde Deus ele vai manifestar o poder dele de maneira diferente da qual ele se manifestou na antiga aliança. Então, Deus ele começa a se manifestar de uma maneira diferente. Para os povos antigos, para os hebreus antigos, antes nem judeus eram chamados, para os hebreus aquilo era uma novidade que eles não tinham esse conhecimento. Deus se manifesta de uma maneira. Passado aquele período da propagação do Evangelho, né, a ascensão de Cristo, os discípulos, os apóstolos pregando o Evangelho, se vem o período da graça e esse período ele tem um fim. Novamente, nós temos o fim de um período, que ele se encerra onde? No período de princípio de dores, onde teremos mais um período determinado por Deus. Então, o período de princípio de dores, aí nós temos um período que não sabemos exatamente, né? Se nós já estamos nesse período de princípio de dores, alguns vão dizer que sim, outros vão dizer, não, nós ainda não chegamos no princípio de dores. Eu creio sim que nós estamos no período do princípio de dores, e vai vir o período da grande tribulação. É um novo período. Algumas coisas já foi revelada para nós no período da grande tribulação, acreditamos que a igreja não vai participar desse, que serão 7 anos. Então haverá um período, mais um período da grande tribulação. Então Deus ele vai se revelando ao longo dos tempos. Depois vai haver um período que é a eternidade. Nem tudo nos foi revelado. Assim como também, pastor, não foi revelado para Adão, no princípio, a respeito do período da grande tribulação. Já pensou se Deus fosse revelar todas as coisas a Adão? Assim, quando ele foi feito por Deus? Não, Deus não revelou. Deus revelou algo parcial para ele, para dentro da compreensão e dos limites do conhecimento humano. John Wesley ele vai falar isso, né? Que a onipresença de Deus é algo demasiadamente vasto para ser compreendido pelos limites estreitos do conhecimento humano. Quer dizer, ele está falando ali da onipresença de Deus, tudo bem, mas nós podemos alavancar esse cenário aí, né? O conhecer Deus, né? Então Deus ele vai se revelando aos poucos. Aonde eu quero chegar? Dizer que algumas coisas lá do fim dos tempos, lá dos próximos tempos, ainda não nos foi revelado. Deus ele vai revelar, conforme nós fomos passando os tempos, Deus vai nos revelando isso. João vai falar isso através que no fim dos tempos, né, o conhecimento ele seria expandido. Então nós temos que entender isso. Algumas coisas não nos foi revelado. Dentro dessa questão que o pastor falou muito, muito sabiamente, a respeito da fala, né, e da escrita, nós observamos, se não falha a memória, acho que Flávio José ele vai falar a respeito disso, que no princípio, após a ascensão de Cristo, os discípulos, os apóstolos, eles começaram a pregar o Evangelho. Estavam cheios do Espírito Santo, eles queriam pregar o Evangelho. E eles, a princípio, eles não queriam escrever, porque eles acreditavam que Jesus estava às portas, que Jesus ia voltar no período deles, no tempo deles. Eles acreditavam que Jesus ia voltar. Então, vou escrever para quê? Eu tenho que falar, porque falar é rápido, né? Vai escrever para quê? Então, aquele momento era o momento de falar, eles queriam falar. Até que eles entendem, compreendem, vem o apóstolo Paulo falando, né, advertindo a igreja. Olha, espera, não se afobe não, vamos devagar. Quer dizer, eles vão compreendendo e entendendo porque Deus vai se revelando aos tempos, né, devagarzinho, digamos assim, Deus vai se revelando a eles. Aí sim, aquela no século III, no século V, né? Aí vem a reforma protestante, aí é que Lutero, até então, como o pastor falou muito sabiamente, o povo comum, né, não tinha, de fato, acesso às escrituras, né? Aí Lutero, ele vem, tá terminando o nosso bate-papo? Já está encerrando? Não, ainda tem tempo ainda. Tem tempo ainda. Tem mais uns 5 minutos. Tá. Lutero ele vai traduzir, né, para o grego caioné, que era o grego comum da época, né, onde as pessoas, qualquer cidadão de bem, ele tinha acesso àquelas escrituras. E é isso. Então, ao longo dos tempos, Deus vai se revelando. E nós sabemos que quanto mais o tempo passa, mais Deus vai se revelando. Nós não sabemos como vai ser esse novo momento de voltar a... Estamos nos adaptando e compreendendo isso, né? Esse novo normal. Já conseguimos compreender algumas coisas, sabemos que nada vai voltar ao normal que era. Aquele normal que era ano passado, eu acredito que nunca mais vai ser. Vai ser um novo normal, onde Deus ele vai nos mostrando, nos dando a direção
e o Espírito vai falando. A compreensão, o pastor falou a respeito da compreensão bíblica. A compreensão bíblica é muito claro que é o Espírito que nos dá essa interpretação, nos dá essa sabedoria para interpretarmos o que está escrito nas Escrituras, e entendemos sim que Deus ele vai se revelando, e algumas coisas nós vamos ter que nos adaptar, sim, muitas coisas vão mudar, e o Espírito Santo ele aos pouquinhos vai nos revelando e vai nos mostrando, nos dando a direção, como ele fez desde o princípio. Eu dei um passeio aí, né? Desde o princípio, quando ele vinha se revelando aos homens, ele vai nos revelando e nos mostrando e nos dando a direção para estarmos no caminho dele. Temos que estar perceptível, pastor, com os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do Espírito Santo, soar ao nosso ouvido e seguirmos, como o pastor falou, muitos já desistiram, né? Mas nós que esperamos em Deus, nossa força não vem de nós mesmos, nossa força vem de Deus. Então temos a plena certeza que Deus ele vai nos conduzir pelo caminho da sua vontade, e nós temos que só nos colocarmos na sua direção. Aleluia. Nosso bispo Geraldo, ele acabou de entrar na sala também. Forte abraço. Esteve conosco uma das lives. Realmente, meu pastor, ontem eu assisti uma live com o bispo Calegari, ou com o bispo Elisiário. E o bispo Elisiário citava Spurgeon, falando que se nós queremos conhecer a Deus, nós devemos dispensar mais tempo para estarmos com Ele. E o próprio Deus se encarregou de nos dar mais tempo para estar com Ele. Nunca tivemos tanto tempo para estar com Deus, orando, lendo, ouvindo, desenvolvendo a percepção a respeito da sua voz. Então, estar mais tempo com Deus. Quer conhecer, estar mais tempo com Deus. E Billy Graham afirmou que ore, que é um dos meios, né? Ore até que você se torne amigo de Deus. E ser chamado de amigo de Deus é saber justamente aquilo que ele tem para revelar àqueles que são amigos dele. Louvado seja Deus por isso. Então, a nossa percepção realmente, pastor, não vai voltar mais. Na verdade, nós já estamos encarando o novo como aquilo que já é até passado, né? Porque a realidade de ontem já ficou para trás, a realidade de hoje já podemos incluir no passado, como esse registro dessa live vai ficar no repositório, e de repente o que nós estamos falando aqui, na nossa percepção atual, amanhã já vai ser uma outra percepção, mas que fique aqui o ponto de partida da extrema necessidade de saber fazer uma boa leitura disso tudo que está acontecendo, porque realmente, muitos eu acredito que já penduraram a chuteira, muitos já entraram aqui num estado de depressão, de descrédito, a autoestima já foi lá embaixo, muitas igrejas, infelizmente, vão se fechar, mas acredito que aquelas que entenderem que há uma necessidade de ouvir, processar e atender a voz de Deus, vai ter um direcionamento, vai ser conduzida pelo Espírito, como o irmão frisou, e o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso ensinador, nosso professor, o nosso edificador, consolador, vai nos guiar pelo caminho que devemos andar. Então, glórias a Deus por isso. Eu acredito que a gente deve ter em torno aí de, talvez, uns 2 minutos, meu irmão, dar as suas considerações finais, que nós vamos orar, ou melhor, eu vou orar agradecendo a Deus, aí eu volto para o irmão e a gente vai encerrando sem correr o risco de não terminar sem orar. Ok? Amém. Sim. Pai bendito, Deus poderoso, nós nos sentimos gratificados pela oportunidade de termos estado aqui junto, Pai, de poder, meu Deus, em nível de bate-papo, falar de coisas maravilhosas, das quais o Teu Espírito tem nos feito estar sensíveis. Um novo tempo, um tempo que veio para ficar, uma situação que estamos vivendo, mas que vai passar. Mas precisamos seguir em frente para o alvo que está estabelecido, meu Deus. E a nossa esperança está em Cristo Jesus e no poder de anunciação das boas novas do Evangelho do Reino do Céu. Peço que o Senhor abençoe o nosso amado pastor, abençoe todos os irmãos que entraram nesta live e aqueles que não tiveram a oportunidade de entrar, mas que ouvirão esta live, Pai, que sejam graciosamente abençoados. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, amado, Amém. Eu não sei assim quanto tempo que tem, então o irmão pode ficar nas vossas considerações finais. Se esgotar o tempo, amém. Já oramos, já agradecemos. Amém, é verdade. A qualquer minuto, encerra. Amado, eu estava meditando bastante na palavra e nós poderemos viver um extraordinário avivamento.
eu estava meditando e pensando, eu espero no Senhor que pessoas que estavam, não estavam desviados, mas estavam